Vamos fazer mais um vídeo, Bíblia, Jeremias, o primeiro versículo, o primeiro capítulo de Jeremias, perdão. Estou acostumado com Isaías, fiz o vídeo até ontem, Isaías, que fala de Jesus. Vamos começar a fazer Jeremias. Talvez você já tenha visto no meu canal vídeos sobre Jeremias, não sei se o primeiro versículo, o primeiro capítulo, talvez sim, mas não dessa forma que eu farei hoje, pois a gente aprende todo dia, né? Somos aprendizes de Jesus. Então, quem segue a Jesus está sempre interessado nas coisas espirituais, como ele falou. A carne de nada aproveita, apenas o espírito. Então, quem segue a Jesus, quem crê, né, já está salvo. Quem não crê está perdido. Quem crê se interessa pelas coisas espirituais, muito mais do que pelas físicas, graças a Deus. O Espírito Santo, quando convence, realmente convence. Vamos fazer Jeremias, o primeiro capítulo de Jeremias, para a honra e glória de Deus. Jeremias, primeiro capítulo, possui, deixa eu ver, 19 versículos. Vamos fazer em dois vídeos, ok? A princípio, deixa eu falar uma coisa. Acabei de ver um vídeo aqui. A mulher que descobriu a cura, né? Do tetraplégico, né? Tetraplegia que move somente a cabeça, né? A pessoa que perde o movimento do corpo inteiro. Essa mulher conseguiu descobrir a cura, né? Inclusive teve pessoas já que ficaram de pé por conta disso. E ela perdeu a patente. O Brasil perdeu a patente disso por conta de recurso financeiro que o governo de 2015, segundo ela, cortou as verbas, né? Então, para você ver que país nós estamos, né? Que país é esse? Enfim. E agora no carnaval também, outra notícia. Aquela doença lá da Índia. E 70% de quem pega morre. Já há um caso no Brasil depois do carnaval. Imagina quantas pessoas que têm essa doença, não sabiam ou esconderam. Então se preparem para uma nova pandemia. Foi avisado no YouTube, foi avisado em todas as redes sociais que viria uma pandemia que era para não ter ajuntamento. Mas o Brasil gosta de carnaval, a festa da carne, festa satânica, né? E as consequências virão, infelizmente. Mas vamos falar de Deus, falar de coisa boa, falar das coisas que os convencidos pelo Espírito se interessam, as coisas espirituais, ok? Isso aqui é só uma passagem, né? A vida na Terra é só uma passagem. A vida física que nós conhecemos é só uma passagem. Nós vivemos, 80 anos, 50, 80, 70, 100 anos. Se viver até 100 anos, vive fadiga, como diz a própria palavra de Deus, né? Então, isso aqui é só um teste, uma prova, né? Que Deus nos dá. Para quem crê, a vida é eterna, mas não nesse plano, ok? Vamos fazer Jeremias, o primeiro versículo, vamos fazer até o 10º, ok? Ou até o 10º, depois faremos o resto. Eu sou a primeira pessoa a ler aqui nesse vídeo, a primeira pessoa a receber a cura, né? Quando a gente leva a cura, a gente recebe a cura também, ok? A palavra de Deus. Vamos fazer o versículo 1. Vamos lá, acompanhe na sua Bíblia. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dois sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. O segundo versículo. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Terceiro versículo. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de
Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. O 4º versículo. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Profeta, nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, profeta é quem leva a palavra. Quem lê a palavra e leva em vídeo ou ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, como diria o apresentador Faustão. Então, quem leva a palavra, lê a palavra, leva um vídeo ou pessoalmente, né? Para as pessoas, hoje em dia é chamado profeta, ok? E não quem fica tentando adivinhar as coisas. Quando você recebe de Deus algo, né? Aí você fala. Como eu, esses tempos, aliás, é um tempo já, recebi algo de Deus, com certeza é de Deus, de que apenas no máximo 1% das pessoas que já existiram, que existem, que são 13 bilhões, parece, erraram o cálculo, falaram que era 8 bilhões, são 13 bilhões, e as que existirão, de toda essa gente, 1% subirá com Jesus. Ok? Por conta de não conhecer a verdade, estar no engano. Já vou falar sobre isso. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. O sétimo versículo. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. O 8º versículo. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. O 9º versículo. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, disse-me o Senhor, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. O 10º versículo. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ok? Até aqui. 11º, depois eu faço em outro vídeo. Que eu queria falar aqui a respeito da verdade, né? Porque eu imagino que Deus... Eu nem sabia disso. Eu fui conhecer a verdade há poucos dias. A respeito de o erro do templo, né? Que Davi entendeu tudo errado. Está na palavra, eu lia e não entendia. Mas o Espírito Santo envia pessoas com vídeos, mostrando na palavra, a gente lê a palavra, confirma, de que o templo foi um engano milenar, né? E está na palavra. Davi perguntou a Deus, né? Propôs a Deus construir um templo. E Deus depois mandou o profeta Natã lhe dizer que não construísse nenhum templo. Ele era Deus, o estrado dos seus pés é a terra. E ele, sendo Deus, te tirou eles de trás das malhadas, das ovelhas, né? As malhadas são as ovelhas, e te colocou como rei. Então ele daria um templo
E esse templo seria eterno, perpétuo. Qual seria esse templo? Jesus. Ele entendeu totalmente errado e quando veio Salomão, seu filho, ele incumbiu Salomão de construir um templo, erradamente. Não esperou Jesus. Salomão o que fez? Salomão foi lá, tirou o tabernáculo que guardava a Arca da Aliança, que representa nosso coração, tirou o tabernáculo que era coberto por pele de animais, que representa a nossa pele, e colocou num prédio de pedra. E começaram a chamar de igreja, templo. Erradamente. Aí veio Jesus, né? Resumindo, né? Veio Jesus e falou: destrua esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Ele estava falando dele e entenderam que ele estava falando do templo. E falaram: nós demoramos décadas para construir esse templo e você derribará e construirá em 3 dias? Não entenderam nada, né? Ele estava falando dele, estava falando que ele é o templo e que nós somos o templo. Então essa é a verdade. Que Jesus disse que poucos, né, muitos seriam chamados e poucos escolhidos. Por conta disso, o engano que está hoje, né? Por melhor das intenções que tenha uma pessoa que se chame pastor, que também não existe, somente Cristo é o pastor. Ele disse: haverá um rebanho e um pastor. Ele. Então, esse engano é milenar, mas é um engano. E sendo um engano, acredita nele, mantém esse engano, né? Essa tradição, quem quer. Sendo um engano, Jesus falou que no dia do grande juízo, chegarão para ele e falarão: curei pessoas, profetizei em seu nome, né? Ajudei o próximo. E ele dirá: apartai de mim, pois não vos conheço. Por conta disso, por conta de dízimo que não existe, né? O dízimo era dos levitas, somente dos levitas, e pago pelos filhos de Abraão, que davam alimentos, não era dinheiro, era alimentos produzidos nas suas terras para quem abrigava o tabernáculo, que eram os levitas. Isso é uma coisa bem óbvia que está na Bíblia, e eu também não entendia. É óbvia para quem é convencido pelo Espírito Santo. Se você ainda não é convencido, talvez esse vídeo te convença. Lendo a palavra, não acredite só em mim, vá lá na palavra, leia Atos 17, 24, leia a carta de Hebreus, né? Eu também estou aprendendo, então eu estou levando o que eu estou aprendendo, o conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Paulo também disse: ai de mim que não leve a verdade, ai de mim que não leve a palavra, né? O genuíno evangelho. Jesus tirou para fora, e aqueles que ele tirou para fora do sistema religioso da época, que é idêntico de hoje ou até pior de hoje, seguiram ele. Todos que ele tirou do templo, do engano, né, seguiram ele. E quem o Espírito está convencendo está seguindo Jesus. E eu prefiro seguir Jesus. A verdade, né? A verdade é a vida. E há muito a se falar sobre isso. Fiquem com essa palavra, depois eu volto fazendo Jeremias 11º ao 19º, né? Ok? Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.